Fiquei pensando nessa madrugada, quando pensava nessa palavra, que a ausência disso que eu vou falar torna o ser humano alguém amargo, azedo, difícil, chato. E num cristão, então, torna ele um incoerente. Alguém que desconhece o amor de Cristo, alguém triste, o oposto de um adorador. E o assunto que os irmãos me pediram para trazer nessa manhã é gratidão. Vamos lá? Eu quero fazer algumas considerações bíblicas, há muitas sobre o assunto, mas eu quero trazer algumas que eu achei que são importantes para a gente nesse tempo aqui. Primeira está em 1 Tessalonicenses 5,18, eu quero te convidar a abrir comigo, eu vou tentar, para conseguir ler todos os textos que eu separei, ser bem rápido, e talvez eu não te espere achar aí o texto. 1 Tessalonicenses 5,18, um versículo conhecido que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pode ser que a tua tradução seja um pouquinho diferente que a minha, e aí vai ter aí algumas variações, mas que não fogem disso. Portanto, primeira consideração, ser grato faz parte da vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente gasta um tempão querendo buscar qual é a vontade de Deus para nós. Entre todas as coisas que compõem o conjunto de vontades de Deus para nós, gratidão está lá. Efésios 5, Paulo instruindo os cristãos de Éfeso, no versículo 5, no capítulo 5, do versículo 15 ao 20, depois dele falar sobre unidade, depois dele saudar o povo, depois dele reforçar que a salvação é pela graça, depois dele falar do ministério e da vocação dos gentios, do próprio apostolado dele, depois dele interceder pelo povo de Éfeso, ele entra numa parte da carta dele onde ele dá recomendações práticas sobre a vida cristã. E o texto do 15 ao 20 diz assim: portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo elenca a gratidão como sendo uma das marcas, uma evidência da nova vida com Cristo. Então é a vontade de Deus, evidências de nova vida. No 1 Crônicas, para a gente passear um pouquinho lá pelo Velho Testamento, no 1 Crônicas 16:4, quando Davi, alegre que estava por ter conseguido trazer a arca que representava a presença de Deus, tirando ela da casa de Obed-edom, trazendo de volta para Jerusalém, estabelecendo ela e com isso restaurando o altar. E para que nesse trajeto ele separou levitas, homens, os pais da adoração, dos irmãos que nos serviram até nessa manhã aqui, até agora, Asaf, Emã, Jedutum, da tribo dos levitas, e ele estabelece eles para que acompanhasse o trajeto da arca cantando, ministrando, salmodiando, e quando a arca então é posta em Jerusalém de volta, ele gostou daquele modelo, ele estabelece aquilo como algo que tem que continuar, e aí ele então separa levitas, ministros, para estarem num posto fixo, e o versículo 16:4 diz: também designou alguns dos levitas para ministros perante a arca do Senhor, para celebrarem, para agradecerem, louvarem ao Senhor Deus de Israel, a saber, e aí ele começa a listar quem era: Asaf e assim por diante. Veja que a gratidão ela está ligada à adoração. Quando se começam os turnos dos levitas e o ofício da adoração na Bíblia, é designada a adoração para, entre outras coisas, expressar gratidão. A gente poderia dizer que gratidão está intrinsecamente ligado à adoração. Talvez mais até do que com a própria música. Aliás, um detalhe, a palavra intrínseco quer dizer que faz parte de, ou que constitui a natureza, a essência de algo. Adoração, gratidão. Marca de uma nova vida. Faz parte da vontade de Deus.
Já em 2 Timóteo, quando Paulo vai falando para o discípulo dele acerca da corrupção extrema do gênero humano nos últimos tempos, talvez esse seja um texto altamente contextualizado. Parece que Paulo estava vivendo nos dias de hoje, em 2017. No 2 Timóteo, do capítulo 3, do 1 ao 5, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, tempos difíceis. E aí ele vai descrevendo qual é o perfil dos homens dos últimos tempos. E aí ele diz: os homens serão amantes de si mesmos. Veja aí se parece com os dias de hoje. Gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ímpios, ingratos, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. E aí ele vai dizendo como seriam os homens desses tempos, e entre as características deles ele destaca: ingratos. Eu poderia quase que dizer aqui, então, que o oposto disso se tornaria um diferencial nesses tempos. Portanto, o grato é diferente. Diferencial, evidência de uma nova vida, faz parte da vontade de Deus, adoração. Filipenses, um pouquinho aí mais antes de Timóteo, Filipenses 4, 6, 7, tem uma receita aí de bolo. 4, 6, 7. Não andeis ansiosos, ansiedades, irmãos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Ou seja, a gratidão junto com oração e súplica são antídotos contra a ansiedade. Olha a gratidão. Todas as nossas palavras, falas, todas as nossas ações, obras deveriam ser realizadas com gratidão, segundo a instrução de Colossenses. Volta aí mais um pouquinho, aliás, avança, o próximo capítulo aí. Colossenses 3,15. E a paz de Cristo, aliás, o 16. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos, admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Paulo está dizendo que tudo que a gente estivesse fazendo, todo ato, todo gesto, seja ruim, bom, de desfrute, de gozo, de sofrimento, de peleja, fizéssemos dando graças a Deus. Ser gratos. E agora então, o versículo 15, é uma instrução direta da Bíblia. Podemos dizer que um imperativo. E a paz de Cristo para a qual também fosse chamados, Colossenses 3,15. E a paz de Cristo para a qual também fosse chamados, em um corpo, domine os vossos corações, ponto e vírgula, para essa ideia, começa outra. E sede agradecidos. É uma ordem. Apelo para a mente. E aí tem um segredinho. O livro de Salmos, ele relata inúmeras manifestações de gratidão. Decorre lá para você ver. O 95:2, ele fala que a gente deveria entrar nas portas do Senhor com ações de graça. Portanto, a gratidão também é um caminho que leva à presença de Deus. E eu poderia falar aqui muito nessa manhã sobre o que a Bíblia vai falando sobre a gratidão, assim como um estatuto, um princípio, um fundamento de fé. Há ainda outros belíssimos exemplos de gratidão na Bíblia, que hoje a gente não tem tempo para falar, mas que nos inspiram, como por exemplo a história de Ruth, que agradeceu a Boaz por permitir que ela colhesse nos campos deles. Ou Jonatas, cujo povo agradeceu pela coragem que ele teve, se arriscando, indo lá à guarnição dos filisteus. Ou ainda como Davi, que honrou a família, os descendentes de Jonatas, pós-morte de Jonatas, em nome da amizade que eles tinham. Gratidão por poder servir, gratidão por poder trabalhar, gratidão por se arriscar, gratidão pela amizade. E aí a gente já vai entendendo quantas e por que coisas podemos e precisamos ser gráteis.
gratos? A história de Eliseu e a sunamita, que o acolheu, o amparou, e outros mais. Mas como Jesus, ele é o centro de todas as coisas, e o supremo exemplo e referência, a quem nós devemos ser imitadores por completo, ele também era um exemplo de pessoa que exercitava a gratidão, enquanto homem aqui nessa terra. E eu poderia destacar aqui dezenas de passagens, momentos da vida de Jesus em que ele exercita a gratidão, mas eu separei 4 deles aqui. Lucas 22:19, em que ocasiões Jesus era grato. E eu já quero te antecipar, meu irmão, que mesmo Jesus sendo Deus, era grato. Que dirá nós, seres humanos, ou como diria o povo, réis mortais, né, Paulo? Deveríamos muito mais sermos gratos então. E aí eu já quero que à medida que a palavra for fluindo, você já vá fazendo a contiguidade, o oposto dela, e pensando na ingratidão. O Lucas 22:19 vai dizendo que Jesus, antes de tomar o pão, e tomando o pão, e havendo dado graças, antes de partir, ele agradeceu. No tomar do pão, no 10:21, outro momento de gratidão de Jesus. Naquela mesma hora exultou Jesus no seu espírito. E disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então Jesus se pega dando graças a Deus pelas coisas que lhe foram entregues. Tudo aquilo que ele recebeu. O João 11:41. João 11:41. Obrigado, Paulo. Tiraram então a pedra, um contexto difícil. O amigo de Jesus tinha morrido, Lázaro. Já fazia 4 dias que estava morto. Jesus chega, vê lá a situação das irmãs, a família de Lázaro. Nesse capítulo aqui está o que o pessoal chama de o versículo mais curto da Bíblia. E Jesus chorou. E aí ele vai lá para fazer um milagre, para manifestar o poder dele, para ressuscitar o Lázaro. E antes então de fazer o milagre, em uma situação de extrema dificuldade, que era a morte, o que ele faz? E Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou. Eu fiquei pensando aqui que o camarada ia chegar num velório, Lene. Graças te dou. Ou ele é o Bolt, para sair correndo, ou ele é um estranho ali. Ou o que mais? O Marcos 8:6. Segundo a multiplicação de pães, Jesus de novo não quer dispensar a multidão sem comer, sem alimentar corpo, alma, espírito. O evangelho todo para todo homem, o homem todo começa aqui. Dá de comer, já tinha ministrado o espírito. O que o pessoal gosta de chamar da visão holística. E aí então, antes de multiplicar o pão, ele vai, e no versículo 8:6 ele faz o quê? Eu determino. Como o pessoal faz hoje? Não. Logo mandou o povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães, e havendo dado graças. A gente podia lembrar aqui de inúmeras histórias da vida de Jesus, em que ele exerce a gratidão. Atitudes de gratidão. O ser grato sempre, ou no máximo de situações que a gente puder e conseguir. A vida de gratidão, ela expressa, ela revela, ela manifesta, entre outras coisas, primeiro, honra. Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, versículo 23. Aquele que oferece
por sacrifício, ações de graça, me glorifica. Seja a Deus que nos abençoou, ou aos homens que nos beneficiaram, quando eu sou grato, eu honro. Eu podia até fazer um trocadilho com honra teu pai e tua mãe. Porque uma forma de manifestar isso de forma prática é sendo grato. Atos 24:3 expressa outra coisa que a gratidão produz. Falamos da honra. No 24:3, quem é grato faz sabe o quê? Paulo perante o tribunal do governador Félix: em tudo e em todo lugar, reconhecemo-lo com toda gratidão. Portanto, quem é grato, reconhece por aquilo que nos ou se é feito. Honra, reconhecimento. Uma outra coisa maravilhosa que eu descobri aqui, discerni, construindo essa palavra dessa manhã, que quem manifesta, expressa, tem uma atitude de gratidão, revela ter fé. Guarda isso no teu coração. Os gratos possuem fé. Eu pensei isso à luz de Eclesiastes 7:8. Abra comigo. Eclesiastes 7:8. O livro do pregador. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Ora, por que fé? Porque melhor é o fim das coisas. Porque ainda que aparentemente as situações sejam ruins, a mão de Deus está sobre elas, e a nossa gratidão revela a fé no agir do Senhor e segurança que tudo vai terminar bem, porque não chegou no fim ainda. Eu fiquei lembrando, eu não sei quanto tempo atrás, bastante, pelo menos 10, a nossa igreja produzia em todas elas um informativo, uma revista chamada Renovo. Muita gente aqui da antiga tem coleção do Renovo, né? Começou com uma folhinha de sulfite assim, dobrada. Depois foi evoluindo. Foi bem aprimorado esse material. Poderia até voltar, né? O Renovo era tão legal, que em tempos de comunicação, tudo high-tech. E terminou nas últimas edições de Renovo com uma revista bem elaborada, bonita. Não lembro quanto tempo faz que não tem mais. Era distribuída a todas as cristãs da família. Era inclusive um elo de ligação. Todo mundo trocava testemunhos, notícias. E eu me lembro que uma vez, salvo engano, foi o pastor Gilberto que colocou lá um testemunho que aconteceu. Está aí na biografia de missões, nas histórias de missões, no folclore, entre aspas, missionário. A história de um missionário vaidoso, inglês, que estava no centro da África, África negra. Norte, África muçulmana, sul, África mais global, a África pior. E essa não é a melhor palavra. E ele estava lá, migrando de tribo em tribo, com seu grupo de missionários, fazendo seu trabalho. Esse testemunho estava no Renovo. E exemplo bom de que gratidão expressa a fé, porque melhor é o fim das coisas. E terminada a tarefa, num determinado lugar, migraram para outro, fizeram uma viagem a pé, difícil, dura, há muito tempo atrás, e no meio do caminho foram capturados por uma tribo não relacionada. E nos próximos dias que seguiram aquela prisão, todos os dias tinha um ritual naquela tribo, batiam em um dos membros da equipe, e ao final de toda aquela surra, aquele movimento, aquele ritual, aquela pessoa virava o prato principal da tribo. Era uma tribo de canibais, não relacionada, caíram na armadilha. Existe isso ainda hoje. E todos os dias aquele martírio. Agora, pausa aí um pouquinho o testemunho do missionário e volta um pouco de novo na história dele. No trabalho anterior, na construção de um prédio, de uma igreja,
numa batida errada de martelo, ele decepou a ponta de um dedo. Esse missionário era vaidoso. Ele ficou muito triste. Ele brigou com Deus. Eu estou aqui fazendo a tua obra. Eu larguei tudo, aquele papinho de missionário, né? Larguei tudo, como se alguém tivesse alguma coisa para largar. Ou o que é tudo diante de Deus? Nem se o Bill Gates falasse isso, ainda era isso. Mas tá bom, ele está lá, bravo, Leni, brigou com Deus, Wagner. E não teve jeito. Decepou, Osmar. E aí volta a história lá no ritual. Chega o último dia, melhor é o fim das coisas, não é esse o ponto? Ele é seu prato principal. E começa o ritual, bate nele, tarará, tempera, bota fogo. E no meio do caminho tem uma reunião diferente de todos os outros dias. Conversa daqui, o chefe fala com o outro, chama o povo, consulta a feiticeira, fala, ora com os deuses, blá, 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 batem nele, expulsam ele, mandam ele embora, você está livre. Tempos depois ele foi entender que porque ele não tinha um dedinho, ele foi considerado uma carne impura para ser comida. Que mico quando ele murmurou porque perdeu o dedinho. Será que quando ele perdeu o dedinho, irmã Angélica, ele não soubesse do fim das coisas e não falava, não, Deus, arranca a mão para garantir? Por vezes a gente se pega assim, queridos, tendo que depois ficar com cara de tonto, de tonta, porque aquilo que a gente murmurou era motivo de grande gratidão. Revela a fé, revela a humildade, porque quem agradece é humilde, e a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, revela. E aqui só um parênteses, que eu quero trazer uma palavra espiritual, não social. Mas humanamente, socialmente falando, gratidão revela boas maneiras, não é isso? Educação. Falta tanto hoje. Um outro ponto que me chamou muita atenção, do que expressa, do que manifesta, do que revela a gratidão é maturidade espiritual e sabedoria. Guarda isso, os gratos são maduros espirituais, são sábios, eu vou te dizer por quê. Abre Eclesiastes 2,14. O pregador, ele diz assim, os olhos do sábio estão na sua mente, ou na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Contudo percebi que a mesma coisa lhe sucede a ambos. Opa! Por que quem é grato revela maturidade e sabedoria? Porque segundo a Bíblia os olhos do sábio estão na sua mente. Sendo assim, ele não enxerga as situações com os olhos naturais. Tudo que está acontecendo na sua vida, ele olha com o entendimento, não com esses olhos aqui, furou o pneu. Lembra daquele funcionário do Ulisses que perdeu o voo vindo de Porto Alegre para cá? E ele ficou bravo, brigou, fez um escândalo no check-in, vou processar a TAM. Porque ele se atrasou e ainda dava tempo, fecharam a porta do avião antes. E é aquele voo que em Congonhas ele passou direto. Ele voltou lá para agradecer o balcão, o check-in. Então, sendo assim, ele não enxerga as situações com os olhos naturais. E dessa maneira, ele olha as coisas através do seu entendimento, porque os olhos dele estão na sua mente. Então, eles discernem o agir de Deus, do Espírito Santo, e eles concluem que pode ou deve estar acontecendo um processo de correção, de aperfeiçoamento, de ensino, de livramento. E ao final, de uma forma ou outra, eu vou ser vitorioso. Porque se eu estiver sendo corrigido, eu vou ficar melhor. Se eu estiver sendo humilhado, eu vou ser exaltado. Se eu estiver sendo injustiçado, perseguido, eu vou ser livre. Ou seja, de uma forma ou outra, eu vou sair vencedor. A relação com Deus é sempre uma relação ganha-ganha. Por isso que eu não posso olhar ela naturalmente, nem pontuado, baseado no hoje, mas com os olhos da mente. Ou Deus não tem o controle sobre tudo? Portanto, nesse contexto, a gratidão manifesta que em Deus, no Senhor, sempre existe uma relação ganha-ganha, uma solução. Daí, agradecer é sinal de sabedoria. Furou o pneu? Puxa, um livramento estava por acontecer. Fui mandado embora? Que bom, portas que se fecham e se abrem são iguais, se abertas são fechadas por Deus. Desde que eu faça todo o checklist, né? Não estava lá com preguiça, chegando atrasado, improdutivo.
Gratidão revela, expressa, manifesta os grandes feitos do Senhor em nossas vidas e histórias. E os testemunhos, quando são dados, move o coração do incrédulo. O salmista, no Salmo 126, ele fala assim, o salmo conhecidíssimo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de gratidão. Então se dizia entre as nações: que grandes coisas fez o Senhor por eles. Éramos como os que sonham. Nós cantamos aqui: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Quantas histórias, queridos, tem aqui, se a gente fosse compilar, relacionar, desde o mais novinho até o mais maduro: curas, livramentos, empregos, restauração, libertações, saúde, bens, patrimônio, conquistas, proteção, família, casamento, conversões, libertações. Quantas histórias, quantos motivos para sermos gratos. E manifestar que Deus tem feito um monte de coisa e que não tem crise. Eu não estou te convidando a ser um ET. Por outro lado, a ingratidão, muito comum na maioria das pessoas, que só reclamam de tudo. Essa semana eu vi uma pessoa reclamando na sexta-feira, porque foi a tarde mais quente do ano em São Paulo, 37,4 graus, que estava frio demais. Quente demais, aliás. Estão espertos. E essa madrugada ela dizendo que estava, essa noite ela dizendo que estava frio demais. Se está salgado é porque tem sal, se está doce é porque está doce. A razão é que tem que ter uma razão para, a questão é que tem que ter uma razão para murmurar. Nossa inclinação natural não é a gratidão. Porque se o homem fosse grato por natureza, não teria pecado. E aí Adão inoculou a ingratidão no ser humano. Aliás, abriu as portas da raça humana, porque tinha sido inoculado por Satanás. Porque eu quase posso dizer que a ingratidão vem do inferno. Ela revela arrogância em alguns casos. Pensa aí nas situações comuns. Ela revela desprezo em outras situações. Ela demonstra uma certa autossuficiência, que é uma armadilha, uma vez que todos precisam de alguém. É como se o mundo girasse em nosso redor. Olha, você não fez mais que a sua obrigação, em me beneficiando, em me servindo, em me dando esse presente. Quando não tem gratidão. Ela produz tristeza ao coração de Deus, porque ela nega o poder e o agir de Deus. Eu escutei a história de uma pessoa que tinha conseguido, por misericórdia de Deus, diagnosticar um câncer de próstata no comecinho, e fez a cirurgia e ficou de boa. E essa pessoa falou assim: olha, eu acho que eu não precisava ter operado não, foi um exagero, eu não tinha era nada. Que ingratidão! Espiritualmente falando, demonstra a infantilidade espiritual, porque os bebezinhos é que são ingratos. Socialmente falando, como eu disse, da gratidão, tenho que falar da ingratidão. Revela uma tremenda falta de educação. Já deu lugar para alguém no metrô e a pessoa não falou nada? Está certo que é seu dever, se a pessoa é mais velha ou não, ou está numa situação de mais fragilidade, mas você sempre está esperando, né? Dar a vez no trânsito, a pessoa passa batido. Revela ainda que nós não discernimos o corpo de Cristo, porque no corpo há interdependência. E por aí vai. Você conhece alguma pessoa ingrata? Ou murmuradora? É ruim para você? Que dirá para Deus? E há dezenas de milhares, de centenas de milhares de cristãos que passam sua vida sem agradecer a Deus por nada. Faça um raio-x das orações. A maior parte delas é ocupada por pedidos.
Lá uma vez no ano a gente faz o culto de ações de graça, para não passar batido. Quando deveria ser uma cultura do povo de Deus. O próprio Jesus, queridos, ficou incomodado com a ingratidão. Pega lá Lucas 17, famoso. Lucas 17, 17. 17 e 18. Fala da cura dos 10 leprosos. A história você conhece. Vamos para o final dela. Depois da cura, são curados 10 leprosos. Quantos voltam para agradecer? Quem falou nenhum? Isso aí é uma... Só voltou um ex-leproso, né? Mas dos 10 beneficiários do milagre, só um volta para agradecer. E Jesus, versículo 17, perguntou, pois, não foram limpos os 10? E os outros 9, aonde estão? A pergunta de Jesus. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro aqui. 10 leprosos curados. Desses 10 irmãos, dessas 10 pessoas, só um volta para agradecer. Incomodou Jesus. E a nossa gratidão? Quando não acontece, será que continua incomodando ele? Não que ele faça, porque ele está esperando o teu muito obrigado. Algumas reflexões mais sobre gratidão. Precisa ser um hábito em nossas vidas. E como todo hábito, precisa ser um exercício consciente da vontade. Se a gente não praticar, não vai se acostumar. Precisa ser uma cultura em nossas igrejas, em nossas casas, em nossos trabalhos, a cultura da gratidão. Precisa ser um estilo de vida. As pessoas hoje são cheias, sempre querendo se diferenciar, tendo seus próprios estilos. Por que não se diferenciar tendo um estilo de vida de gratidão? E aqui eu quero falar de uma gratidão prática, não apenas falada, aquela que é manifestada em forma de atos, obras, ações, gestos de gratidão. E nesse caso, só vai rolar se for real mesmo, de coração. Porque ninguém consegue interpretar o tempo todo. Quantos gestos, queridos, simples, ou até outros sacrificiais também, revelam gratidão. E nós poderíamos abrir mão deles no dia a dia, incorporar na nossa rotina, no nosso modus operandi, no nosso jeito de ser, na nossa estratégia, no nosso culto, na nossa atividade, em tudo que a gente faz e é. Gratidão traz ânimo, traz inspiração, traz alegria, traz renovo, traz disposição de continuar, traz valorização a quem a recebe. Gratidão traz leveza, paz e harmonia para os ambientes onde ela é praticada. E uma outra boa reflexão que nós precisaríamos desenvolver uma hora dessas. A quem devemos gratidão? Além, é claro, e primeiramente a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. A quem mais? Aos nossos pais, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, aos nossos sogros, sogras, noras, genros, pastores, líderes. Aos nossos diáconos, a quem nos serve, a quem limpa o lugar onde a gente frequenta. A quem? A quem? Nem sempre é fácil sermos gratos, queridos, e exercermos a gratidão. Eu reconheço, preciso ponderar. Mas, a exemplo do que Davi fazia,
e esse cara era segundo o coração de Deus, ele domava a alma dele. Ele se autoconvida a ser grato. Vamos ler o Salmo 103 juntos aqui, um salmo grande de 22 versículos, mas vamos lê-lo todo. Salmo 103, do 1 ao 22. Olha o Davi conduzindo, dando os vetores para a alma dele. Olha, seja grata. Olha como ele fala: bendize, vírgula, ó minha alma, vírgula, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Poderemos trocar o bendiga por seja grata, minha alma, a Deus. É Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades, é Ele quem sara as minhas enfermidades, é Ele quem redime a minha vida da cova, é Ele quem me coroa de benignidade e misericórdia, é Ele quem supre-me de todo o bem, de sorte que a minha mocidade se renova como a da águia. O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor dos oprimidos. Ele fez notórios os seus caminhos a Moisés e os feitos aos filhos de Israel. Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade, Ele não repreenderá perpetuamente, nem para sempre vai conservar a sua ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, Ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Que bom, que sorte! Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem Ele afastado de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, Ele lembra-se de que nós somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ela floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não a conhece mais. Mas é de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o pacto da sua aliança, e sobre os que lembram dos seus preceitos para o cumprirem. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor, vós anjos dos céus, poderosos em forças, que cumprem as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendize ao Senhor, vós todos os seus exércitos. Bendize ao Senhor, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Bendize ao Senhor, vós todas as obras e em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor, aleluia. Davi está ali domando a alminha dele, murmuradora por essência, para bendizer a Deus por tudo. E eu acho, e aqui vai um entendimento meu, não é bíblico isso, eu não posso dizer que é bíblico, mas eu tenho observado a vida e percebido que eu acho que há níveis de gratidão. Algumas são como um bocejo quando a gente está com sono. Um arroto depois de comer uma comida boa. Está bem satisfeito, sai automaticamente. Quer um exemplo? Quando a gente ganha um presente, glória a Deus. Quando sai de férias, os irmãos estão lá, faz o check-in Bahamas. Aí coloca assim, Deus é fiel. Quando eu passo na prova, quando cai um crédito na conta corrente, eu fiz isso sexta-feira. Recebi, não sei qual é o lote da restituição do imposto de renda. É pouquinho, mas vai quebrar um galho, vai dar um livramento. Quando eu vi a minha conta, o que é isso aqui? Eu olhei direitinho, restituição do imposto de renda. Eu falei, glória a Deus. Isso é automático, que gratidão mais fácil. Quando a gente compra um carro zero, a gratidão flui fácil nessas circunstâncias. E eu não estou dizendo que elas não são válidas. Antes isso do que nada. Mas há gratidões e gratidões. Em algumas são outros 500. Dado o contexto em que são feitas, revelam um alto nível, ou melhor, um outro nível. Quer um exemplo? Abacuque 3. Abacuque 3, 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei, serei grato ao Deus da minha salvação.
Quem pode com isso? Sabe, queridos, eu tenho para mim que dentro de uma coisa que eu acho uma tremenda incoerência, entre aspas, porque não é incoerência, é minha percepção humana, posta aqui na palavra de Deus, naquele texto que diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Aliás, não é esse texto, ele vai depois. Antes, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito de verdade. Onde eu vejo incoerência nisso? Se Deus é onisciente e onipresente, Ele sabe de tudo, Ele está em todos os lugares, como Ele pode procurar alguma coisa? Ele sabe de tudo. Agora, se ainda assim Ele procura, porque deve ser um negócio raríssimo, não? E a Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores. Puxa, o camarada é onisciente, onipresente, ainda está procurando alguma coisa, deve ser raro. E aí eu tenho para mim que as grandes dificuldades são oportunidades que o próprio Deus cria para colocar a gente em lugares onde a gratidão naquele contexto me coloca como verdadeiro adorador. Já pensou? Eu não estou falando que muitas vezes não vai doer. Mas duas posturas vão poder nos ajudar a desenvolver um coração sempre grato. A primeira delas, buscar um espírito de satisfação. Falando sobre Jó, esse cara tinha um espírito de satisfação. Capítulo 1, versículo 1 de Jó diz que ele era um homem reto e íntegro e temente a Deus. Falando sobre ele, o versículo 3 do capítulo 1 diz que ele era o maior de todos do Oriente, considerando que só tinha concentração populacional nessa época no Oriente. Confins da terra remota. E o versículo 1:8, o próprio Deus diz: ninguém há na terra como Jó. E esse camarada, depois de perder tudo, gado, família, bens, patrimônio, ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei, estou no lucro. Quando eu morrer, eu tenho um nome ainda que pequenininho, não tinha nada, leva um nome, está valendo. Espírito de satisfação. Tenho a eternidade com Deus, a mais rica de todas as pobrezas. Davi dizia isso também: eu não tenho outro bem além de ti. Na coluna do patrimônio do imposto de renda do Davi estava lá: bens, Deus. Só isso que eu tenho de bem. Precisa mais? Espírito de satisfação ajuda a gente a ser gratos. Os insatisfeitos não são gratos. Eu não digo da insatisfação, o clamor contra as injustiças. Isso tem um outro nome. Inquietação boa. Eu estou falando daqueles que são insatisfeitos. Por mais que você faça, nunca está bom. E um segundo segredo que nos ajuda a termos uma postura de gratidão, um coração sempre grato, é termos a consciência que nós somos devedores e não credores. Disparadamente os cristãos desse tempo, moderno e contemporâneo, se acham credores. A teologia é da prosperidade. O evangelho é do bem-estar. As pessoas buscam para si tudo aquilo que melhora a vida delas nessa existência. E quando não ganham, fazem biquinho. O Efésios 1:3, Paulo fala assim, que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Nós já somos salvos e fomos perdoados pela morte em Cristo. A todos quanto recebeu, já ganhamos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então Deus não nos deve mais nada. O que vier agora é lucro, Marcondes. Seja luta, seja provação, porque está me melhorando para a eternidade. Eu sei que é difícil praticar essa compreensão.